Sejam todos bem-vindos ao canal do Espaço Cultural BNDES para mais um episódio do Bate-Papo da Galeria. Uma série de encontros virtuais com realizadores de exposições que passaram pelo nosso espaço. Eu sou o Paulo Mauad e mais uma vez me acompanha nessa conversa a Ana Carolina Beltrão, da Comunicação do Espaço Cultural BNDES. Fala, Carol, quem são os convidados de hoje? Oi, Paulo, sejam bem-vindos todos. Hoje nós temos aqui a casa cheia, nós temos 4 convidados, todos eles participaram da exposição Artesania Fotográfica, a construção e a desconstrução de imagens, que foi realizada no Espaço Cultural BNDES em 2017 pela produtora Automática. E eu estou falando aqui hoje com a curadora da exposição, a Márcia Mello. Oi, Márcia. Olá, Ana Carolina. Obrigada aí pelo convite. Vai ser um prazer relembrar aqueles momentos tão prazerosos em 2017, né, quando a gente montou a exposição. Que bom. Eu também estou aqui com 3 fotógrafos que tiveram suas obras expostas na galeria. E um deles é o Ailton Silva. Oi, Ailton. Olá, tudo bom? Prazer estar com vocês aqui. Uma exposição muito importante na minha carreira. Participei dela com algumas obras em papel abominado. Muito bem. Também está aqui a Cris Berrembá. Oi, Cris. Olá, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Prazer. E o Roger Sasaki. Oi, Roger. Olá, tudo bom? Prazer estar com vocês também. E também é bom relembrar essa exposição que foi muito legal. Muito bem, e a gente está falando aqui de uma exposição que foi uma coletiva, né, de fotografias que focava no processo fotográfico, né? E, na verdade, ela tinha obras de 7 fotógrafos, né? Nós estamos aqui com 3 deles. Nós ainda tivemos a participação do Francisco Moreira da Costa, né? Se eu esquecer como se fala o sobrenome, você me ajuda, hein, Márcia? Pode deixar. Do Mauro Fanguelet. Isso. Muito bem. Certo. Do Ricardo Hanchel e do Thiago Moraes. E aí são fotógrafos contemporâneos, com obras bem recentes, né? Mas que trabalharam com técnicas antigas. Então, Márcia, eu queria começar perguntando sobre isso. Como é que surgiu essa ideia, né? E como surgiu também o convite, né, a esses fotógrafos, a seleção das obras? Conta pra gente como é que foi. Eu queria relembrar também que nós fizemos na exposição uma homenagem a uma pessoa que foi pioneira na prática desses processos artesanais, dessa maneira especial de fazer fotografia, né, que é a Regina Alvarez, que nos anos 70 iniciou as pesquisas aqui no Brasil, passou pela Inglaterra, onde ela estudou durante 4 anos, voltou, fez a primeira exposição de fotografia pinhole no Brasil na Funarte, em 81, e então ela faleceu muito jovem, mas nós dedicamos uma parte da exposição ao trabalho dela, uma memória que eu acho que todos nós temos que agradecer, né? Então, o meu interesse pela fotografia, eu gosto muito de história da fotografia, né? E no século XIX, quando a fotografia foi introduzida, começou a ser praticada no mundo todo, era um processo muito artesanal, né? A indústria fotográfica só se estabeleceu no final do século XIX, em 1880 aproximadamente. E com a indústria fotográfica, os processos foram muito simplificados, os equipamentos foram simplificados, os materiais necessários para fazer fotografia começaram a ser comercializados e o fotógrafo tinha facilidade em adquirir já um papel ou um negativo pronto para utilizar. Mas até esse momento, em várias etapas, ao longo de 40 anos, mais ou menos, de 1839 a 1880, os fotógrafos tinham que ser muito habilidosos e ter muito conhecimento técnico para praticar a fotografia. Os equipamentos eram pesados, eram difíceis, complicados, né, de usar,
E eles tinham, no começo, que emulsionar os seus negativos, que eram em vidro. Eles tinham que preparar os papéis, né, com albumina, com a clara do ovo, preparar os papéis, sensibilizar para poder obter uma fotografia. Então, eram processos trabalhosos, né, que envolviam um conhecimento técnico e muita habilidade. Os resultados são muito variados. Você tem várias texturas, várias tonalidades, vários tipos de papéis, vários suportes foram utilizados nesse período. E eu acho muito curiosa essa riqueza, né, que a gente encontra nos acervos históricos, no Brasil, no mundo todo. E estudando isso, dando aula sobre esse período da fotografia, eu acabei me conhecendo algumas pessoas que estavam buscando essas fórmulas do século XIX, recuperando, né, pesquisando, recuperando e tentando praticar uma fotografia mais artesanal, que fugisse dessa fotografia mais padronizada, industrializada, que nós tivemos ao longo do século XX e, sobretudo, agora, né? Então, a primeira pessoa que eu conheci foi a Regina Alvarez. O primeiro contato que eu tive ela foi através de um artigo que saiu no jornal sobre essa exposição, foi no Jornal do Brasil, na época, foi sobre essa exposição Fotografia Sem Câmera. Eu fiquei muito impactada com como é possível uma fotografia sem câmera. Estávamos falando, então, de uma fotografia pinhole, né? Feita com câmeras produzidas pelo fotógrafo, com latinhas de chá, com caixinhas de fósforo. Então, as câmeras eram construídas. Eu vi essa exposição na Funarte, em 1981, tem bastante tempo, e depois, anos depois, por uma coincidência, eu conheci a Regina Alvarez no Centro de Conservação e Preservação da Fotografia, que foi implantado em 1986 na Funarte, e onde eu também conheci o João Carlos Horta, que foi também um grande pesquisador. Aliás, queria aproveitar esse momento e fazer uma homenagem, porque o João Carlos faleceu ontem, e ele era uma pessoa muito entusiasmada com essas técnicas, desbravou várias fórmulas, né? O Ailton vai poder nos falar um pouquinho dele, que foi um dos seus, digamos, discípulos, né? Meu primeiro contato com fotografia do século XIX, quer dizer, o contato praticando mesmo, foi com o João Carlos, lá no Instituto. Então, um projeto que a gente reproduziu várias fotos do Marco Ferreira. Vai, então, aí a nossa homenagem ao nosso querido João e à nossa querida Regina. Estamos aqui muito por conta deles, né? Então, eu fui encontrando ao longo do tempo algumas pessoas que estavam buscando essas fórmulas, estudando, praticando, expondo, né? E aí eu fui encontrando esses fotógrafos todos, né? O Ailton Silva, que está aqui com a gente, o Francisco da Costa, o Mauro Fengeler e o Tiago Moraes são aqui do Rio de Janeiro, onde eu moro. Então, eu já tinha um contato, digamos, mais próximo com eles, né? Já vinha acompanhando o trabalho. E o Roger Sasaki, a Cris Bierembá e o Ricardo Henschel, de São Paulo. Já conhecia também o trabalho deles através de publicações e de exposições e tinha grande admiração pelo resultado, né? E pela pesquisa deles. Então, realmente foi um prazer poder reunir esse grupo de fotógrafos com essas técnicas. Eram muitas técnicas. Eu nem sei se vou conseguir lembrar de todas. E aí o daguerreótipo foi a primeira técnica, não é isso? E daí, inúmeras que vocês levaram, cianotipia, os ambrótipos, calótipos, enfim, vamos tentar entender algumas delas, o papel albuminado aí do Ailton, né? E não sei se você pode começar falando um pouco, então, Márcia, ou algum dos fotógrafos aí, sobre a primeira técnica, né, que foi o daguerreótipo, né? Eu li uma informação de que o primeiro daguerreótipo da América do Sul foi feito aqui no Rio de Janeiro, Márcia, é isso mesmo? Foi. O daguerreótipo foi anunciado em agosto de 1839 na França, e em janeiro de 1840, quer dizer, 6 meses depois, o Abade Conte,
que fazia parte de uma comitiva de um navio escola, passou pelo Brasil, pelo Rio de Janeiro, com o equipamento de daguerreótipo, e ele fez uma demonstração para Dom Pedro II dessa nova invenção, né, desse novo processo. E Dom Pedro II, que era uma pessoa muito à frente do seu tempo e muito curiosa com todas as invenções, né, que foram colocadas no século XIX, ele se interessou muito pelo processo, inclusive encomendou o equipamento para si, para ele mesmo, daguerreotipar o Brasil. Não temos notícia de nenhum daguerreótipo feito por Dom Pedro II, porque era um processo muito complicado de fazer, né? Não temos notícia de nenhum daguerreótipo, mas ele chegou a encomendar o equipamento para ele. O daguerreótipo foi o resultado... Aliás, a fotografia foi o resultado de uma pesquisa que atravessou séculos, né, na verdade. Mas em 1839 foi anunciado na Academia de Ciências, em Paris, a descoberta, né, a invenção do daguerreótipo, que foi a primeira espécie de fotografia comercializada largamente no mundo todo. Nós temos aqui no Rio de Janeiro um dos poucos daguerreotipistas, que é o Francisco Moreira da Costa, que recuperou a técnica original. Ele obedece todas as etapas que foram descritas por Louis-Jacques Mandé Daguerre, na época, e ele tenta ser fiel a todo esse processo. A Cris Berembá também tem uma experiência com daguerreótipo, com uma técnica um pouco diferente, que ela poderá, eu acho que, falar com mais detalhe do que eu. O Francisco trabalha com a técnica original do Daguerre, que inclui alguns passos que eu não utilizo. Então, o daguerreótipo original, você faz uma sensibilização de uma placa de cobre galvanizada com prata, e você sensibiliza essa prata com vapor de iodo e vapor de bromo. Essa placa, então, ela fica fotossensível, ela é fotografada e depois ela é revelada com vapor de mercúrio. O meu processo elimina os químicos mais tóxicos, que são o bromo e o mercúrio. É uma técnica que foi inventada logo depois da técnica do Daguerre. O nome do cientista era Becquerel, e ele descobriu que se a placa ficasse na luz, se depois de fotografada ela fosse exposta novamente à luz, com uma cobertura, com uma filtragem da luz vermelha, do espectro vermelho da luz, a imagem latente apareceria. Então, a diferença é que eu sensibilizo essa placa apenas com vapor de iodo e depois faço a revelação através do que eles chamam de processo de luz continuada. Os daguerreótipos, eles são únicos, né? Você não tem como reproduzir, né? Eles são únicos porque são fotografados diretamente numa placa de metal, numa placa de cobre, que é galvanizada com prata. Historicamente, os daguerreótipos eram únicos e tem um aspecto muito curioso, né? Porque a placa de cobre prateada e polida, ela se assemelha a um espelho, e a imagem está sobre esse espelho, né? E então, você, dependendo da incidência da luz na placa, você vê a imagem em positivo, em negativo, você se vê refletido, você se funde a imagem. Então, tem toda uma leitura que é romântica até, mas uma leitura contemporânea desses objetos, né? Que foram praticados durante mais ou menos 15 anos no século XIX. Em 1855, mais ou menos, nós já começamos a ter outros processos que foram praticados, e entre eles estão os ambrótipos e os ferrótipos. E o Roger Sasaki participou da exposição com alguns exemplares de ambrótipos e ferrótipos, e eu acho que ele poderia nos falar um pouquinho desses processos que coexistiram, né, com o daguerreótipo, mas em algum momento eles passaram a ser mais praticados que o próprio daguerreótipo. Sim, então começa a fotografia praticada, assim, num volume maior mesmo, né?
a forma mais prática, assim, que muitas pessoas conseguiam fazer, realmente foi com o daguerreótipo. E do lado dos ingleses foi com os calótipos, que eu apresentei alguns também, né? Então era uma invenção do Talbot, e ele parte de uma ideia um pouco diferente do Daguerre, que o Daguerre tinha essa imagem que era a imagem final era a que era capturada na câmera, e o Talbot ele faz uma matriz fotográfica. Então o que ele captura na câmera era uma matriz, e daí ele conseguia fazer depois realmente cópias muito parecidas, né, daquela mesma imagem. Os calótipos, como eles eram... Acho que eu vou começar falando só um pouquinho rapidinho do calótipo antes de passar para o ambrótipo, porque é importante. Então, a diferença do calótipo é que ele era sobre uma folha de papel de desenho bem fina, um papel de carta, né, esses papéis finos, que ele era sensibilizado com um banho de sal, depois com um banho de prata, e daí ele ficava sensível à luz. Não é tão sensível à luz quanto os filmes de hoje em dia, né? Ele, aliás, é bem pouco sensível, mas você conseguia já fazer fotos dentro de uma câmera fotográfica, onde a luz é mais fraca, né? O fato da matriz ser uma base de papel, depois você tinha que pegar esse papel e colocar ele sobre um outro papel sensível, e aí você fazer uma luz atravessar essa matriz e pegar nesse segundo papel, e daí você fazia uma imagem, né? Essa imagem era copiada, os tons eram invertidos e ficavam corretos. Como a luz passava pelas fibras do papel, essas fibras acabavam interferindo na formação da imagem. Então você tinha um certo desfoque, às vezes as fibras apareciam, e mesmo assim você tinha um certo embaralhamento ali da imagem, o que algumas pessoas na época achavam interessante, porque a estética do daguerreótipo era uma estética muito nova, assim, nada até então era tão nítido, né? Nenhuma pintura era tão nítida quanto o daguerreótipo, então era uma coisa, de certa forma, estranha, a linguagem da arte até então. Então algumas pessoas gostavam do calótipo porque ele era um pouquinho mais borradinho. Porém, do ponto de vista comercial e tudo, a fotografia sempre acaba caminhando por uma coisa mais quantificável de definição, né? Até hoje, né? Então, umas pessoas achavam legal essa coisa da matriz, mas ia ser mais legal se não tivesse essa interferência do papel e fosse uma imagem tão nítida quanto o daguerreótipo, que a ideia as pessoas começaram a gostar mesmo, né? Então, surgiu em 51 o Frederick Scott Archer publica de forma aberta o método de se fazer negativo sobre vidro, tá? Existia um outro método antes que era albumem sobre vidro, mas não foi tão popular. O do Archer realmente toma assim o mercado, né, como uma coisa praticada por quase todos. O Ricardo Mendes, que é aqui de São Paulo, vira então uma técnica dominante, digamos assim, né? O daguerreótipo continua sendo praticado, o calótipo continua sendo praticado, mas o colódio, a placa de colódio, entra como uma técnica dominante. E você tinha algumas coisas que você podia fazer com a placa de colódio. O principal era um negativo de vidro. Isso era o carro-chefe. Era uma matriz igual ao calótipo, só que de vidro, então era mais nítido. Você podia fazer os albumens, né? O par tecnológico clássico foi o albumem, mas podia fazer tinha outras coisas, por exemplo, papel salgado, depois carvão, algumas outras coisas assim. E tinha uma vertente da placa de colóide do negativo, que era, eles descobriram que se o negativo fosse um pouquinho mais fraco e insuficiente para ser usado como negativo, né, um negativo fraco em termos de densidade, ele assume uma característica interessante, que se você põe uma coisa escura por trás, você vê a prata, que seria uma coisa mais escura, você vê ela clara, porque ela é mais clara do que o anteparo negro, né? Então, seu cérebro inverte as coisas e você começa a ver uma imagem positiva, que é, em sua essência, negativa. Mas você vê ela positiva. Então, isso fez um sucesso, porque era um pouco mais simples e barato do que fazer um daguerreótipo. E isso seguiu ainda, porque o vidro você tinha que botar uma coisa preta atrás, né? Mas daí seguiu que, então, em vez de a gente fazer em vidro e botar uma coisa preta, a gente já não faz direto numa coisa preta. E daí eles começaram a fazer em cima de uma chapa de metal bem fina, coberta com asfalto bem preto, e fazer essa foto em cima, né, o negativo de colóide. E daí você tinha um positivo em cima de uma base de metal bem barata,
né, ferro e asfalto. E o processo também era um pouco barato, né, os materiais. Bem simples, razoavelmente rápido de fazer em campo. Então o ferrótipo foi uma coisa muito popular, assim, virou uma fotografia de feira, onde as pessoas conseguiam, acho que pela primeira vez, carregar uma foto consigo e mandar pelo correio, assim, uma foto barata. Então ele teve um apelo popular muito grande. Foi aí que se popularizou a fotografia, né, aqui no... Você poderia falar dessa forma? Eu acho que foi o primeiro grande produto fotográfico, assim, alto, porque o daguerreótipo era caro, né? Tipo, foi feito bastante, mas ainda era uma peça cara, mas o ferrótipo realmente era uma coisa muito barata. Acho que foi o primeiro produto, teria que estudar melhor, mas acho que, assim, eu entendo como sendo o primeiro grande produto comercial em alto volume feito a baixo custo, o ferrótipo. Roger, e você foi a primeira pessoa a colocar uma bicicleta dentro da galeria do Espaço Cultural BNDES. Que ideia foi essa da bicicleta? Bom, uma coisa clássica histórica da placa de Collodi foi os laboratórios móveis, né? Já existiam um pouco antes, mas o Collodi inaugura isso como uma possibilidade real, assim, de fazer fotos em campo. E eu, quando comecei a praticar, óbvio que tinha isso na cabeça, né? Você tinha grandes carroças mas em São Paulo não é muito prático você ter uma carroça. E o carro também não é um grande elemento, porque tem uma mobilidade restrita o carro em São Paulo. Moto também não. Carregar carrinho também dá um certo trabalho. Então veio na cabeça uma coisa que é muito, muito própria do Brasil, essas bicicletas cargueiras, né? E depois eu descobri que é difícil ver em outros países essa configuração de bicicleta cargueira especificamente que a gente tem aqui, dessa rodinha pequena, com aquela coisa na frente para carregar pão e não sei o quê. Então eu resolvi montar meu laboratório nela, porque ela tem um acesso misto. Ela vai onde o carro vai, ela vai onde as pessoas vão, que aqui em São Paulo tem muito calçadão, né? Então essa foi a ideia, e é realmente uma coisa que eu uso. Mas atrai bastante, né? Porque tem um movimento da bicicleta hoje em dia que eu acho ótimo, e acabou que ela acabou virando um elemento cenográfico até para demonstrações onde ela não é necessariamente útil. Ela acabou levando, assim, eu faço demonstração de ambrotipia em outros lugares, mas você pode trazer a bicicleta? Eu falei, não, mas... Eu queria lembrar, Ana Carolina, que nós usamos algumas vitrines, aliás, usamos muitas vitrines, para trazer um pouco desse universo do laboratório, que são objetos muito curiosos, que foram muitos deles adaptados, né, de um objeto que tinha uma utilidade, passou a ter outra. Então, nós utilizamos na exposição diversas vitrines com objetos utilizados por eles em laboratório e alguns objetos históricos para fazer uma comparação da produção histórica com a produção contemporânea, né? Não, a exposição realmente ela foi muito didática, né? Até porque as pessoas que não conheciam nada sobre aquelas técnicas, eram muitas técnicas, né? Elas conseguiam ler alguma coisa sobre a técnica e também ver, né, o resultado das técnicas com as obras que estavam expostas, né? Márcia, você teve uma preocupação com esse viés mais, digamos, educativo? Ou não necessariamente você tinha pensado nisso? Não, tive desde o começo uma preocupação, achei muito importante compartilhar isso com o público maior, porque as pessoas que visitam a galeria do Espaço Cultural BNDES é um público muito diverso, né? Tem a questão educativa, os alunos e tal. Então, eu tive desde o começo uma preocupação grande em trazer conteúdo histórico e conteúdo técnico para a exposição. Então, cada fotógrafo tinha a sua biografiazinha e, associada à sua biografia, à sua pesquisa, tinha referências históricas e técnicas sobre os processos que eles estavam apresentando ali, então. Então, eu gostaria de fazer uma observação em cima do que o Roger falou sobre a popularização da fotografia no século XIX. Eu diria que depois do ferrótipo, a técnica que mais popularizou a fotografia veio a ser os negativos de colódio e as cópias em albumina. E em processos de formatos históricos, que a gente chama cartão de visita, cartão cabinet, eram tamanhos
padronizados como cartão postal, né? Nós tivemos o carte de visite, carte cabinet, que foram largamente praticados no século XIX e que popularizaram, né, muito a fotografia. E o Ailton Silva, que está aqui conosco, é um desses pesquisadores que recuperou a técnica das impressões em papel albuminado, que é uma técnica que usa produtos muito curiosos, que ele vai falar aqui para a gente, e que trouxe muitos desafios para ele. Então, verdade. Eu passo, Ailton, a falar para você. Então, o processo que eu uso, que é o papel albuminado, ele é de 1850, né? Ele permitiu que a fotografia fosse comercialmente viável, porque você tinha a questão da reprodutibilidade, né? Você tinha uma matriz em negativo de vidro, que era o negativo em colóide, e você poderia, a partir daquela matriz, gerar várias cópias, né? Então, você massificou, né, a questão da imagem. Você poderia, a partir de uma matriz, ter várias cópias, né? E o processo, eu estudo esse processo já há algum tempo. Como a Márcia falou, eu comecei lá em 2003, 2004, com o João Carlos Horta, né? Foi um cara, assim, um entusiasta, um cara que investiu muito tempo e energia nesses processos, e eu tive a felicidade de começar com ele nesse tempo, quando a gente estava fazendo uma exposição para o Instituto Maria Salles do Marco Ferrez. Então, a ideia era ter algumas cópias em processo de albumina, né? E a gente fez isso em algumas cópias, utilizando diretamente o negativo do Ferrez, negativo original, e em outras a gente teve que, por conta do original, né, de não manusear muito o original, nós entramos um pouco com o negativo digital, que estava começando, talvez naquela época, mas que deu um resultado muito bom, tá? Então você poderia, a partir de um negativo pequeno, fazer uma matriz grande e ter esse processo de impressão. Então, claro que nada se compara à casadinha, né, a dobradinha perfeita que era o negativo de colóide junto com o papel albuminado. Isso realmente, assim, foi uma coisa que durou bastante tempo e era, assim, perfeito, sabe? A impressão ficava com uma definição, assim, se você olha hoje em dia numa cópia de albumina, do próprio Ferrez ou de outros fotógrafos, você consegue ter passagens e tons, assim, que realmente são incríveis, e definição, né? Principalmente, até porque você estava trabalhando com uma matriz de grande formato. O processo, as cópias que eu apresentei lá no BNDES foram cópias de tamanho grande, né? Eram cópias 40 por 50 e 50 por 60, tá? Todas essas cópias, elas foram feitas com um papel fino de gramatura, de 60 gramatura, que era basicamente o tipo de papel que era utilizado à época, né? Tanto é que, se você deixa essas albuminas algum tempo, elas viram um canudinho, elas vão enrolando, tá, sabe? Então, as cópias, o papel era esse papel de algodão, gramatura de 60, e esse papel, ele recebia uma camada, né, de albumina, tá? Essa albumina, ela tem um elemento, ela tem o cloreto de amônia, né? Pode ser também cloreto de sódio, enfim, na composição da albumina. Ela é feito por flutuação. O papel, ele pega essa camada de albumina, tá? De um lado só, é importante dizer que não pode de jeito nenhum passar para o verso, né? E depois ele seca. Você pode ou não aplicar uma outra camada de albumina, né? No caso das minhas, eu acabo aplicando uma outra camada porque eu gosto dela com um pouco mais de brilho. Então, eu faço isso. Depois da primeira camada, tem um banho de álcool isopropílico, e aí depois uma segunda camada de albumina. E ele seca, ele não está sensível à luz ainda em momento algum, né? Ele vai começar a ficar sensível depois que você dá um banho de uma solução de nitrato de prata, tá certo? E aí você pega esse negativo, eu pegava esses negativos e tinha que colocar em cima do papel albuminado, né, por contato. Isso é exatamente como era feito, né, em 1850. E fazia no sol, assim, sabe? Só que aí eu comecei a ter problemas, assim, de
de manter um padrão, então a luz do sol nem sempre está igual e tudo mais, né? Então a gente tem umas luzes hoje em dia que a gente pode trabalhar, que é uma luz UV, que dá para você controlar o tempo, né, de exposição. Tudo bem que você tinha lá as contateiras e tal, mas nem todo dia está fazendo sol e às vezes você tem um trabalho que você precisa entregar com mais rapidez e tudo. Enfim, e aí foi assim, trabalhei com essas matrizes de grande formato. Não que eu tivesse câmeras que fizessem negativo 50x60 nem nada, mas eu trabalhei com uma câmera que tinha negativo 21x37 e uma outra 20x25 centímetros, né? Uma 8x10. O que eu fazia? Pegava esses negativos de gelatina, negativo que você compra hoje em dia, né? Pancromático e tudo mais. Só que aí eu escaneava e gerava uma matriz, que eu acho muito bacana, de você poder ter esse híbrido, né? Você pode misturar as técnicas, você não precisa, não necessariamente deixar o digital de lado porque você está fazendo uma coisa totalmente analógica. Você pode, na verdade, usar um pouco as duas coisas. Agora, em relação ao processo, né? Eu me lembro de você ter falado que você comprou muito ovo para fazer. Na verdade, tem uma sociedade aqui com o dono da padaria. É que acontece o seguinte, olha só, essas cópias maiores, você tem que pensar que você vai extrair a clara, né? E você vai precisar fazer isso, vai ter que ficar em ponto de neve e tal, e depois vai decantar, mas nem tudo decanta, você perde uma quantidade boa, assim. E eu estou trabalhando com formatos enormes, assim, depois que você termina o trabalho, você fica pensando, pô, cara, mas por que você fez isso? Você está fazendo uma bobina de 50x60? Então, eu comprei, na verdade, a primeira vez, essa exposição, na verdade, eu gastei 30 dúzias de ovos. Nossa. Aí você imagina, ficar tirando um a um, aí, pô, tem que fazer doce depois, que não dá para jogar uma quantidade, depois você fica assustado, um pote assim de gema, sabe? Aí é quindinho. Agora, realmente, a albumina tem que olhar muito bem, porque assim, ela tem uma coisa que ela contamina muito fácil, entendeu? O processo é todo... Tanto que ela precisa de um tempo... pelo menos as minhas, eu deixo um bom tempo na geladeira, ela vai decantando, vai ter umas impurezas que vão descendo ao longo do tempo. E a experiência que eu tenho é que quanto mais tempo ela fica na geladeira, melhor ela fica depois para usar, assim. Fica mais fácil de trabalhar, entende? Menos bolinhas, menos interferência, assim, de mancha e tudo mais. Né? Mas é um processo... O cheiro, como é que era para você trabalhar? Uma vez eu estava aqui, a minha esposa saiu, fiquei sozinho em casa, né? E aí eu tive a brilhante ideia de montar um varal na minha sala, forrar com plástico bolha e albuminar papéis ali e tal. Porque, pô, tô sozinho e tal, não vai pegar nada, né? Aí, beleza. Fiz lá, sei lá, 50 papéis, assim. Só que quando você tá fazendo esses processos, eu pelo menos, eu acho que o Roger também e tal, a Cris, a gente se empolga e vai ficando, entendeu? Então eu fui fazendo, aí dei uma camada e duas e tal, madrugada. Pô, quando chegou no outro dia, o vizinho não reclamou, mas bateu aqui na porta e falou assim, aí eu senti um cheiro, né, de albumina e tal. Aí eu abri a porta, o cara olhou com minha cara, achou que eu era, sei lá, que eu tava 5 dias na rua, que eu tava cheio de ovo na calça, assim, e tal. Nossa, super desagradável, pelo menos pro vizinho. São ossos do ofício. Se você chegar num laboratório de alguém que trabalha com nitrato de prata, você não pode esperar nada menos que tudo preto, né? Tudo... Porque realmente suja muito, né? Assim, a bicicleta lá do Roger, você viu, né? O João Carlos Horta tinha os dedos, as pontas dos dedos. O meu também fica. Grossas e cheia de rachaduras, né, de tanto químico. Ele era tão entusiasmado pelo que ele fazia que ele pegava... Você tem que se proteger, né? Você tem que usar claro. Você tem que usar máscaras. O processo do Francisco, dos daguerreótipos, é extremamente tóxico, como a Cris falou. É mercúrio, é bromo, são produtos cancerígenos. Então, você tem que se proteger, usar capelas de exaustão, usar máscaras. Exatamente. E o João era aquele entusiasmado, ele ia fazendo, a mão dele era toda, não é, Ailton? Uma vez a gente trabalhando, aí o João, ele fez uma mistura lá e subiu assim subiu uma fumaça. Aí ele falou assim, olha, eu vou embora que eu acho que eu furei meu pulmão, eu tô indo embora. Mas o João é verdade, ele era um cara, né? Ele ia fazendo assim e tal. Porque vocês são um pouco químicos, né? Também.
São eu acho que todo pesquisadores. mundo trabalha com esse tipo de fotografia, é um pouco tudo, assim, né? O cara tem que entender de ótica, tem que entender de química, né? Porque, na verdade, você vai do começo ao fim, né? Você produz o teu negativo, você produz o teu papel, né? E tem gente que faz até lente de câmera. Eu ainda não arrisquei, nem pretendo, mas tem gente que faz. Eu queria ressaltar aqui uma característica, né, que a exposição tentou evidenciar. Alguns desses fotógrafos, eles procuraram ser fiéis ao processo original, respeitando as etapas e os químicos praticados no início. E alguns dos fotógrafos partiram para uma técnica híbrida. Em algum momento passa pelo digital para fazer negativos maiores e tal. E eu acho que a Cris foi uma das fotógrafas da exposição que mais experimentou, que mais adaptou, que imprimiu em seda. E eu queria que ela falasse um pouquinho da experiência dela nessas impressões em lixa, em seda, né? Ela tem experiências muito diversas e que dialogam muito com a produção contemporânea. Acho que, como o Ailton, eu também acredito que o interessante dessas técnicas não é ser fiel e fazer a réplica perfeita do processo como no século XIX, é poder exatamente misturar, né, o que a gente tem, o material, a tecnologia que a gente tem hoje com a técnica antiga. Então, eu trabalho muito assim, por isso eu disse antes a questão do daguerreótipo, das cópias de daguerreótipo que eu faço daguerreótipo assim, digital também, assim, a partir de uma imagem digital. E os trabalhos que na verdade, assim, o meu primeiro contato com as técnicas do século XIX, assim, a primeira coisa que me veio, assim, a minha grande felicidade quando eu tomei contato com essas técnicas foi exatamente a possibilidade de poder imprimir em outros materiais, de fugir do suporte industrial, do papel, daqueles formatos. E eu trabalho desde então muito nesse sentido, procurando outras superfícies, fazendo impressão em lixa, em couro, em pedra, em tecido, no que for. E traz uma outra leitura para a imagem, você agrega uma outra dimensão. Na artesania, eu levei uma obra que também é uma coisa que eu faço bastante no meu trabalho, que é juntar várias imagens, criando um só trabalho. Então, assim, um dos trabalhos que eram impressões em goma bicromatada, eram vários retratos, mas que eles juntos também costurados, eles eram impressos em seda e eles juntos formavam uma obra única. É um trabalho que, para mim, é um sudário, e também tem uma história curiosa, a origem desse trabalho, porque eu fiz ele para uma exposição na Funarte, para um prêmio da Funarte, de ocupação de sala da Funarte, e foi logo no começo da internet, foi também em 96, e eu inventei essa exposição como sendo uma exposição interativa. Então eu queria produzir um grande sudário e queria que as pessoas, assim, contribuíssem nessa construção. Então eu teria os retratos delas e retratos de Cristo que elas tivessem. E foi um fracasso, porque, na verdade, era uma exposição que era para ser um processo que era feito na galeria, e eu dependia de receber essas imagens. Só que eu me adiantei um pouco, acho que no tempo, e as pessoas não tinham e-mail, não tinham câmeras digitais, e não tinham como mandar. Então, eu, assim, naquela época, o sudário ficou muito pequeno, eu não cheguei ao resultado que eu esperava, mas depois eu acabei fazendo, por conta própria, esse outro trabalho, onde eu tiro o retrato das pessoas que forneceriam, e eu faço um trabalho, um sudário, que são faces de Cristo,
e rostos de procurados pela polícia que eu peguei pela internet. O outro trabalho são impressões em cianotipia, e são nuvens impressas em papel, também papel manteiga, não, papel de arroz. Vegetal. Não é vegetal, não, é um papel papel de arroz. É um papel mais fino, o vegetal é mais rijo. E, na verdade, também a ideia, assim, eu gosto muito de nuvens, eu sou apaixonada por nuvens e eu gosto muito das nuvens solitárias. Então, eu fico caçando, é uma coisa que eu já fazia há muito tempo, de ficar olhando, quando eu via uma nuvem sozinha, perdida sozinha, eu ia lá e fotografava a nuvem e fui criando esse arquivo de nuvens solitárias. E aí o trabalho são essas nuvens impressas, e aí a escolha também do papel é porque elas são todas, elas são montadas diretamente na parede, mas só pela parte de cima. Então é um papel leve, e quando você passa ou se tem algum movimento de ar, elas se movimentam um pouco, elas têm um farfalharzinho assim, então elas tentando recriar o mínimo movimento dessas nuvens solitárias. Eu queria fazer um relato, Cris. Quando a exposição estava acontecendo, de vez em quando eu passava lá na tarde, né, para conversar com os monitores, para ver o movimento. Eu fiz uma divulgação muito grande entre amigos meus que são professores universitários, que trabalham, são professores nessa área, né, de comunicação, de fotografia, de artes visuais. Então, tivemos, eu acho, uma visitação grande de universitários por conta disso. E uma vez eu estava lá, tinha um grupo de alunos da UERJ, e a grande atração dos alunos, eu cheguei nesse momento, eles estavam se fotografando diante dessa obra, fazendo selfies. Então, esse movimento, esse farfalhar que você menciona, criou muita curiosidade, né, entre eles. Foi uma obra assim, que foi muito apreciada nesse sentido, né? E você também trabalhou com slides, não foi? Você teve uma colagem de também slides. É como se são aglomerações, né? São imagens. E a outra obra são fotografia analógica, são slides que eu monto fazendo como se fosse um vitral com uma luz por trás, são iluminadas, são backlights. E um deles são nuvens, é um céu, e o outro são florestas, plantas, árvores. E eu tenho uma coisa um pouco bíblica, não sei de onde vem isso, porque eu sou absolutamente católica, praticante, mas, na verdade, são representações dos dias da criação. Então, é a criação das matas, a criação dos céus. Aí eu também tenho o sudário com os cristos. Então, vocês estão muito imersos assim nesse mundo da fotografia artesanal mesmo, né? Sim. E como é que vocês podem fazer um contraponto com a fotografia de hoje, né? Que as pessoas usam telefone celular o tempo todo para fazer selfie, fazer foto, fazem 1000 fotos da mesma coisa, né? E aí isso até se perde. E o que as pessoas, os visitantes da exposição, chegaram a comentar sobre esse fazer, né, da fotografia que viram lá, né? E como que você vê isso, Márcia? E os fotógrafos aí também, o que vocês acham? Olha, eu acho que uma das coisas que eu acho interessante em ver fotografias históricas e que essa exposição trouxe ao público é a sua relação com o tempo, né? Hoje em dia a gente tem o nosso tempo é muito instantâneo, né? O seu desejo, o seu feeling é imediatamente aceito e respeitado, e aquilo passa para outra coisa. Nada é muito aprofundado, né? A forma também de disseminação não é só o fazer fotográfico, é como a fotografia é disseminada hoje, é tudo muito instantâneo, né?
E me parece que isso pode cair numa inconsistência, né, muito rapidamente. Então, acho que a exposição trouxe para o público, em geral, um outro tempo de fazer as coisas, um outro tempo de refletir as coisas, um outro tempo para ter resultados satisfatórios. As informações, os textos que a gente botou explicando a técnica, os vídeos que a gente mostrou, compartilhou com o público, mostrando o fazer de algum dos fotógrafos, o tempo que aquilo leva, né, para ser feito, e dá errado, e repete, e faz de novo, e perde material. Eu acho que tudo isso foi uma contribuição que a exposição trouxe, né? Uma reflexão sobre o que você faz com o seu tempo, o que você quer, né? Com a sua vida, com o seu dia a dia, o que você faz, né, do seu tempo. Bom, eu entendo a fotografia como uma coisa muito ampla, em termos de uso, de funções e de jeitos. E eu acho que o desafio é passar essa mensagem para frente, que a fotografia é uma coisa muito ampla. Porque tem sempre um movimento contrário, de que a fotografia é feita de um jeito, de tal jeito. E mesmo entre esses participantes, se você olhar, você vê que a gente é fotógrafo de várias caras, né? Então, por exemplo, eu posso ficar fazendo coisa em collage, ficar fazendo uma coisa super analógica, mas eu tenho a minha digital para fazer algumas coisas. E tem alguns serviços que, se eu fosse contratado para fazer, eu faria em digital sem problema nenhum. O que eu acho, assim, que tem muito aqui, por exemplo, falar pelos meus filhos aqui, eles fotografam muito, mas não imprimem nada, né? Então não tem nada, tá tudo ali, sei lá, daqui a pouco troca o celular, provavelmente eles não fizeram nenhum tipo de backup nisso, e não fazem mesmo, tenho certeza, falando aqui de casa, e já era, né? Foi, né? Eles nunca imprimem nada, assim. Eu não me lembro deles terem fotos impressas, assim. As fotos são sempre quadradinhas lá de Instagram ou de Facebook, essas coisas, mas não tem papel, não tem a coisa física, né? Fico pensando depois... Agora eu tenho uma coisa para eu pensar aqui. Não tem foto deles, assim, né? De amigos e tal. Eles não imprimem nada. Eles estão sempre com essa coisa meio virtual. E aí, se troca o aparelho, troca tudo, pode ser que eles tenham algum backup, mas eu duvido muito, assim, sabe? Acho que é complicado, né? Você não imprimir, né? Eu, sou mais analógico lá e tal, mas também sou de 80, né? Então eu tenho costume de imprimir as coisas, assim, fazer uma seleção e tudo mais. Mas eu não sei, esses albinhos que a gente tinha tanto em casa, né? Não tem, assim, acho que morreu um pouco. É interessante pensar isso que você falou agora, porque ao mesmo tempo que a fotografia tem uma importância monumental para todo mundo, principalmente para essa geração, ao mesmo tempo ela é desimportante também, porque é isso, de uma hora para outra pode se perder tudo. E eu acho que as pessoas também não têm esse apego tão grande, né? A gente tinha um apego, assim, muito maior, porque parece que, assim, ao fazer menos, a gente dava mais valor. Então, você quer aquela coisa impressa, você quer guardar no álbum, você tem... Aquilo é mais significativo. E hoje, é assim, consumiu, foi, consumiu, foi, consumiu, foi. Exatamente, né? Eu queria imaginar as pessoas se fotografando no século XIX. Eu imagino que as pessoas se vestiam, botavam a sua melhor roupa, evento, né? a sua melhor joia, para ir ao estúdio, que era um estúdio super iluminado, com vidraças e tal, e posava diante daquela câmera. Era todo um ritual que era feito para você se representar através de uma imagem fotográfica, né? Eu acho que é semelhante hoje em dia, num certo sentido, porque as pessoas se arrumam também para fazer os seus selfies, elas fazem para parecerem o melhor possível, usam os mecanismos para melhorar a sua imagem. Eu acho que também tem uma assim, eu estava vendo agora há pouco tempo o catálogo de um fotógrafo do século XIX, mas é uma impressão que fica, por exemplo, para a pessoa que se arruma, é um dia especial. Para o fotógrafo é mais um dia de trabalho. E provavelmente ele vai fazer a mesma foto que ele fez durante os últimos 20 anos, que é o mesmo retrato. Então, assim, a gente tem essa impressão de que para o retratado ele vai para aquele templo da fotografia, mas para o fotógrafo é só um dia que ele está fazendo mais um retrato. E você vê
que esses retratos de estúdio são muito iguais, assim, né? Ele achava Roger, inclusive o fundo, né? Às vezes tem o mesmo fundo, cara... os mesmos objetos de cena. É uma variação muito pequena. E hoje em dia, mesmo assim, o que a Cris estava falando, as pessoas que se autofotografam, elas acabam repetindo muitos padrões, né? Então você vê um tipo de foto que funciona, né? Onde tiver a câmera não sei o que lá, e daí você vê que realmente a pessoa segue. Então a lógica meio que parece a mesma, né? E vocês colocaram uma caixa gigante no térreo do BNDES, em frente à entrada da galeria. A gente está aqui falando sobre técnicas difíceis, né, trabalhosas, que usam química. E essa caixa gigante, esse cubo que vocês construíram lá, na verdade demonstrava uma forma de você imprimir a imagem que não precisa de lente, não precisa de tanto trabalho assim, não é? Que caixa foi essa que vocês colocaram lá? Olha, eu não sei se as pessoas que vão assistir esse programa conhecem o espaço do BNDES. A galeria fica num espaço subsolo e tem uma entrada que é muito movimentada ali no hall, né, do prédio. Então, muitas pessoas, não sei quantas pessoas, mas milhares de pessoas circulam ali diariamente. E a galeria no subsolo, de certa forma, é uma entrada um pouco discreta, né, no complexo arquitetônico. E vocês estimulam os expositores a sempre botar uma chamada nessa entrada para divulgar, para chamar, para criar uma curiosidade e a pessoa, então, sair dos seus compromissos e poder visitar a exposição. Então, nós tivemos a ideia de montar uma câmera escura, como se a pessoa entrasse dentro de uma câmera fotográfica e experimentasse a formação de uma imagem. Então, a pessoa entrava naquele cubo escuro, né, que tinha uma lente e que projetava dentro dela a imagem do prédio da frente, que é o prédio da Petrobras, que era reproduzido uma imagem de cabeça para baixo e invertida. Então, a pessoa, os transeuntes, né, que entravam, que tinham a curiosidade de entrar naquele cubo para ver do que se tratava, tinha uma explicação na porta, mas ela podia vivenciar a formação de uma imagem dentro de uma câmera fotográfica. O pinhole é uma técnica muito simples, né? Nós, na exposição, tivemos o trabalho do Mauro Fagueler, e é um processo, assim, vamos chamar de rudimentar da fotografia, e que é muito usado para o ensino da fotografia, né? Dos anos 70 para cá, muitas pessoas recuperaram essa forma para poder explicar, né, o processo e possibilitar e também outros resultados, né, para uma imagem fotográfica. Márcia, e você em particular que fez parte da equipe que pensou a exposição desde o começo, né? Junto com a Luísa, com a Mariana da Automática, né? Foi um desafio esta exposição? O espaço do BNDES é um espaço gigantesco, né? É monumental, tem uma parede, eu acho que de 40 metros, sei lá, tem um pé direito de não sei quantos metros, e eu fiquei atônita num primeiro momento com a equipe da Automática de como a gente vai preencher, né, e tornar essa exposição interessante. Foi aí que, conversando com cada um dos fotógrafos, eu fui vendo dentro da produção deles algumas etapas híbridas, né, que criavam negativos maiores, e aí as cópias podiam ser maiores. Então, o Tiago Moraes, por exemplo, participou com panorâmicas em cianotipia que tinham 2, 3 metros, né, porque ele criou um negativo nesse tamanho para poder fazer cópias desse tamanho, coisa que não era uma prática comum no século XIX. Então, felizmente, eu consegui, através da produção dos fotógrafos que a gente tinha contactado, encontrar obras em formatos maiores para poder fazer uma ocupação mais atraente do espaço. Foi o desafio de ocupar um espaço monumental, né, que
que põe muitas questões na hora de montagem, você tem que ter muitos cuidados na hora de montar a exposição, com objetos tão delicados, né? Um espaço grande, monumental, expondo objetos pequenos, delicados, que você tem que se aproximar para ver. Então, eu acho que se eu tivesse que resumir uma palavra, seria desafio. Então, Márcia, Cris, Roger, Ailton, muito obrigado por vocês terem participado do nosso bate-papo da galeria. Tá? E também agradecemos ao público que vem nos assistindo aqui no canal do Espaço Cultural BNDES pelo YouTube. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu também agradeço a oportunidade de divulgar aqui essa pesquisa. Agradeço muito também a oportunidade de falar um pouco sobre a exposição. E a gente aprendeu muito, né? De novo. Não, e eu queria agradecer também, não só a vocês, mas também a equipe da Automática e aos demais fotógrafos que ajudaram, né, a construir, a colocar de pé aí essa exposição que foi maravilhosa. Então, estamos lembrando de todos aqui. E, bom, para quem está curtindo aí os vídeos, né, a programação do Espaço Cultural, a gente pede que vocês, né, sigam acompanhando e se inscrevam no canal e ativem a notificação para não perder nada. Queridos, muito obrigada mais uma vez. Até logo. Obrigado. E para mais informações sobre as exposições e outras atrações do espaço, acessem o nosso site bndes.gov.br/ESPACO-BNDES, que se encontra na descrição do vídeo. E não se esqueçam, a cultura transforma.